Então, nesse processo 506-3130, depoimento do senhor Almir Guilherme Barbaça. Senhor Barbaça, boa tarde ao senhor. O senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha serão feitas algumas perguntas ao senhor. Vou pedir para o senhor respondê-las, certo? Senhor Barbaça, eu vou lhe advertir que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. E dito isso, eu passo então a palavra à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, senhor Barbaça. Boa tarde. O senhor trabalha ou trabalhou na Petrobras? Sim. O senhor pode dizer o período que o senhor trabalhou? Eu iniciei em 74 até 2015. Correto. Desde 2015. Correto. O senhor exerceu o cargo de diretor financeiro da companhia? Exerci da Petrobras e da Braspetro. Correto. O senhor pode informar o período, por gentileza? Da Petrobras foi de julho de 2005 a fevereiro de 2015 e da Braspetro foi de 93 a 99. Correto. Junho de 2005 até, desculpa? Julho de 2005 até fevereiro de 2015. Correto. O senhor poderia dizer brevemente, objetivamente, a sua formação profissional? Eu sou economista. Correto. O senhor pode informar se a diretoria financeira tinha órgãos ou comitês de assessoria à época em que o senhor exercia o cargo? Comitê de assessorias? Havia assessoria em relação a esse cargo? O senhor tinha assessoria para prestar? Eu tinha 2 a 3 assessores, depende da época. Correto. O senhor pode dizer se a estrutura de elaboração das demonstrações financeiras da Petrobras, como é que funcionava? Existia um departamento que era de contabilidade. Ele recebia as informações que eram imputadas pelas áreas operacionais e trabalhava essas operações segundo os padrões contábeis para produzir o balanço, que era revisado por auditores externos e internos da companhia. Correto. E seguiam os padrões internacionais, as regras CVM, as regras da SEC americana? O padrão contábil IFRS, padrão internacional, que foi adotado pela CVM e também pela SEC. Correto. O senhor, enquanto diretor da Petrobras, as suas decisões eram tomadas de forma isolada ou as decisões faziam parte de um processo com a participação de outras diretorias e de outros órgãos? As minhas decisões, de acordo com os limites de competência do diretor financeiro, eram tomadas por mim. Quando ultrapassava a competência do diretor, ia para a diretoria ou para o conselho de administração. Correto. O senhor se recorda qual era o limite de valor em relação ao qual o senhor poderia tomar decisões isoladas, sozinho, sem a diretoria ou sem o conselho?
Depende do tipo de operações. O que eu mais fazia eram operações financeiras. E elas geralmente eram de grandes vultos, grandes volumes, e sempre dependia da diretoria com o prévio consentimento do Conselho de Administração. Correto. Nesta ação penal, o Ministério Público indicou 8 contratos que foram firmados pela Petrobras. Para a execução das obras de ISBL da carteira de gasolina e UGHE, HDT de instáveis da carteira de coque da refinaria Getúlio Vargas, Repar. Outro, execução de terraplanagem da refinaria do Nordeste, Reneste. E também do Comperge. Outro, para execução de obras de construção e montagem da unidade de condensado de gás natural do terminal de Cabiúnas, TECAB. Outro, para execução do serviço de implementação da unidade de processamento de gás natural, offsites e interligações, também de Cabiúnas, TECAB. Outro, para construção e montagem do novo sistema de tocha do tipo Ground Flare, também no terminal de Cabiúnas, TECAB. Outro, para execução de obras de construção e montagem do gasoduto Gasduc. E o oitavo, para a construção de plataformas de perfuração autoelevatórias, a P59 e a P60. O senhor se recorda de ter participado da aprovação desses contratos? Especificamente não, porque faz muito tempo, mas por competência e dados os volumes, esses contratos devem ter ido à diretoria da qual eu participava. Correto. Correto. Exatamente a Petrobras juntou aqui aos autos 8 atas de reunião de diretoria, nas quais todos esses contratos que eu afirmei aqui há pouco foram aprovados pelos 7 diretores da Petrobras. O senhor se recorda se essa aprovação ou essas aprovações se deram de forma independente? O que quer dizer de forma independente? O senhor tomou a sua decisão baseado nos critérios técnicos que o senhor dispunha? Sim. Nas informações prestadas e nas análises feitas. Correto. O senhor se recorda se a Petrobras dispunha de um sistema de controle interno, ou seja, ouvidoria, auditoria externa, dentre outros órgãos, com o objetivo de fiscalizar suas atividades? Não as suas, atividades da companhia. Existia, sim, auditoria interna, externa, ouvidoria e também o TCU fazia verificações nos procedimentos e nas aprovações Petrobras. Certo. Também a CGU. É possível. Eu acho que a CGU também. Certo. E também, como o senhor já disse, as auditorias externas. Sim, a auditoria externa sempre fazia as verificações anuais e trimestrais. Certo. O senhor participou da elaboração do plano de negócios da Petrobras durante o tempo em que exerceu o cargo de diretor financeiro? Participei. Certo. O plano de negócios foi aprovado pelo Conselho de Administração da companhia? Todo ano era aprovado. Correto.
Em 2010, houve o lançamento de valores mobiliários pela Petrobras. O senhor se recorda? Sim. O senhor participou desse processo? Participei. O senhor se recorda se a Petrobras, para este processo específico, contratou auditorias financeiras e auditorias jurídicas? Foram contratados assessores jurídicos, representando a Petrobras e representando os bancos que lideraram o processo no mercado. Também houve a contratação de advogados especializados na matéria. Certo. E os bancos que participaram também fizeram uma avaliação da companhia, inclusive dos seus sistemas internos. Isso tudo é verificado e é colocado num documento que faz a oferta das ações, no caso. O prospecto de emissão de ações. Exato. Em relação ao balanço da Petrobras de 2014 e 2013, o senhor participou da elaboração desse documento? 2014 não, porque ele foi divulgado somente em abril, maio de 2015 e eu já estava fora da companhia. 2013, sim. Certo. Aqui existe uma revisão de ativos que levou em consideração um percentual de 3% que foi aplicado em todos os contratos que envolveram aqui construtoras. O senhor sabe dizer por que é que foi usado esse percentual? Você está se referindo a qual balanço? Ao balanço de 2000, o que eu tenho aqui é um balanço, me parece, de 2013. Não, 2013, quando foi feito, não houve nada disso. Então o senhor não participou dessa discussão? É possível que seja no balanço de 2014. Certo. Em 2013. O 14 eu não participei. Certo. Certo. Eram essas as perguntas, senhor. Eu agradeço ao senhor pelos esclarecimentos e devolvo a palavra ao magistrado. Os outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem alguma indagação? Não, excelência. A sede de acusação tem alguma indagação? Não. O juiz também não tem questões sendo colocadas. Então declaro encerrado o depoimento do senhor Almir Guilherme Barbaça. Pode interromper a gravação.